Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola evangelística, da nossa igreja. Hoje nós vamos começar a nossa aula com a leitura de um versículo na carta de João, 1 João, quase no final da Bíblia, 1 João, capítulo 5, versículo 20. Eu vou ler este versículo e mais tarde na lição eu vou explicar um pouco mais sobre este versículo, então fique atento. Vamos ler 1 João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Hoje nós começamos a nossa última aula desta série, é uma revisão, né, de todas as lições desta série que nós passamos. E normalmente a gente faz perguntas, a gente tem um jogo, né, para ver se vocês se lembram de tudo. Infelizmente não vai ser possível agora, mas eu vou tentar dar um resumo de todas as lições que nós aprendemos desta série. Se você é novo neste canal, talvez você gostaria de voltar para trás, algumas aulas para trás, e começar do início da série, para poder seguir todas as lições na ordem certa, tá bom? Então, hoje é a nossa última lição desta série, em que nós aprendemos sobre o Senhor Jesus, o Salvador. E nós vamos ver da sua vida e da sua morte, que realmente Ele é o Filho de Deus. Muitas pessoas dizem várias coisas sobre o Senhor Jesus, né? De quem Ele é. Muitos acham que Ele foi um bom exemplo, outros acham que Ele era mentiroso. E na época do Senhor Jesus, muitos disseram que Ele era um profeta, ou que eles acharam que Ele ia ser um rei para libertar os judeus dos romanos, né? Mas quando o Senhor Jesus perguntar aos seus discípulos quem eles acham que Ele é, vocês se lembram que Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. É o Simão Pedro que responde ao Senhor Jesus assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele entendeu quem era o Senhor Jesus e ele creu no Senhor Jesus. E o próprio Deus também disse uma vez com uma grande voz dos céus, vocês se lembram? Este é o meu amado Filho, em quem me compraz. Se lembram quando o Senhor Jesus estava no monte com 3 dos seus discípulos? E eles viram um pouco da sua glória, da sua majestade. Eles viram que o Senhor Jesus realmente era Deus. E em seguida eles ouviram esta voz do Deus vivo, o Pai dos céus. Eles ouviram esta voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Foi o Deus Pai que falou estas palavras. E depois, um pouco tempo depois, o Senhor Jesus foi até Jerusalém pela última vez. E quando ele chegou em Jerusalém, as multidões o receberam como um rei. Como eu mencionei no início, eles acharam que ele ia ser um rei. E eles disseram o quê? Vocês se lembram? O que as multidões falaram quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém? Eles disseram: Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Eles receberam o Senhor Jesus como Messias, como um Salvador, as multidões em Jerusalém. Mas eles não entenderam que ele não era um rei para libertar os judeus dos romanos. Mas mesmo assim, com sinceridade, muitos deles receberam o Senhor Jesus. Pouco tempo depois, o Senhor Jesus usou uma parábola. O Senhor Jesus usou uma parábola para explicar quem ele realmente era. Vocês se lembram da parábola das
10 moças, as damas de honra no casamento que estavam esperando o noivo chegar. Naquela parábola nós aprendemos que um dia o Senhor Jesus irá voltar dos céus como o Filho de Deus, né? E nesta parábola, o que as moças estavam esperando? O esposo, né? O noivo que ia se casar, como o Filho de Deus, que vai voltar dos céus, glorioso, todo-poderoso, para buscar todas as pessoas que amam a Ele, que creem nele. E depois, em seguida, outra parábola que o Senhor Jesus usou para nos aprendermos o que Ele ia fazer, qual era o seu propósito. E nós aprendemos da parábola da vinha. Vocês se lembram que os lavradores esperaram o filho do dono, o herdeiro, e o mataram? Vocês se lembram? E nós aprendemos desta parábola que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, sem nunca ter pecado, seria morto em lugar de pecadores. Vocês se lembram? Ele foi morto por causa dos nossos pecados e também para poder perdoar os nossos pecados. Logo depois, o Senhor Jesus foi preso e ele recebeu um julgamento injusto. Vocês se lembram daquela lição? O sumo sacerdote perguntou ao Senhor Jesus assim: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele estava zombando, mas ele estava certo. O Senhor Jesus era o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus e muito mais. Ele é o Criador de todas as pessoas e Ele era o Messias prometido. Mas mesmo assim, Ele foi condenado pelo sumo sacerdote. E um criminoso foi solto em seu lugar. Ele foi maltratado. Ele foi zombado, mas ele não desistiu. O Filho de Deus deu a sua vida para resgatar muitas e muitas almas da morte. Nisso ele mostra que ele realmente era o Filho de Deus. E colocado na mesma noite, ele também apareceu num julgamento dos romanos, né? Ele foi julgado pelos romanos. Pilatos o perguntou: és tu o rei dos judeus? Ele era muito mais, mas ele foi zombado e, como eu disse, um criminoso foi solto em seu lugar. Mesmo assim, ele recebeu a sentença da morte e ele não desistiu. Ele poderia ter fugido, ele poderia ter saído, porque ele é Deus, mas ele não fez isso. Foi o propósito dele de morrer em lugar de pecadores. Sendo colocado numa cruz de madeira, muitos continuaram a zombar dele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salve a si mesmo. Ele era o Filho de Deus, mas ele não desceu da cruz. Ele escolheu ser punido por Deus, seu Pai. E ele morreu para pagar aquele grande preço do pecado, em lugar de milhares de pecadores. E quando ele morreu, vocês se lembram o que aconteceu? Antes, muitas pessoas zombaram dele quando ele estava na cruz. Muitos zombaram dele. Mas quando ele morreu, aquele centurião romano de repente entendeu profundamente o que tinha acontecido e disse:
verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ele entendeu que o Senhor Jesus não morreu porque ele foi colocado lá pelos romanos ou pelos judeus, mas ele morreu porque isso foi o propósito dele, de morrer em lugar de pecadores. E poucos dias depois, o que aconteceu? Os discípulos e as mulheres foram até o sepulcro e um anjo disse: ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Ele ressuscitou da morte. Ele voltou à vida. Ele apareceu aos discípulos e muitos outros. E ele demonstrou nisso que ele tem poder eterno. Ele tem poder sobre a morte. E ele também demonstrou que ele pagou o preço até o final. O preço pelo pecado. Ele pagou até o final. Aquela dívida. Ele pagou em nosso lugar, se nós cremos nele, para o perdão dos nossos pecados. Você já creu nele? Lembra daquele versículo que nós lemos no início? Vamos ler novamente. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este versículo, você ouviu as palavras, fala sobre saber, entender, conhecer o Filho de Deus. Você já entendeu? Você ouviu muitas lições sobre o Senhor Jesus, que Ele é o Filho de Deus. Você já entendeu isso? Você já foi em oração até Ele para pedir o perdão dos seus pecados? Você já conheceu Ele como seu Salvador? Você já precisou dele para te limpar dos seus pecados? Você já conhece Ele verdadeiramente? Assim, você vai saber com certeza que o Senhor Jesus, que um dia estava aqui na terra, é o Filho de Deus. Deus desceu do céu para pagar o preço do seu pecado em seu lugar. Se você se arrepender e crer nele, não é glorioso, não é maravilhoso que o próprio Deus morreu para resgatar você e dar vida a você? Vamos cantar agora o hino de número 38, que é um hino glorioso, que fala sobre o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Tem algumas palavras difíceis neste hino. Depois, quando você termina de cantar, talvez você possa conversar com seus pais ou um outro adulto que esteja assistindo com você, para entender o que este hino fala sobre o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Que Deus te abençoe.